pelo convite. Obrigada pelo convite, Poli. Acho que é um orgulho muito grande, né? Eu vou fazer aí, acho que faço quase, vou fazer 30 anos de formada aí na UFBA. Eu realmente não conhecia essa iniciativa. Fiquei extremamente feliz, né? Acho que era uma coisa que não acontecia na minha época. E acho que com o passar do tempo, quando a gente vai assim, até avançando na profissão, vai dando realmente essa vontade de poder compartilhar o que a gente aprende aí na nossa trajetória profissional. Eu sou uma entusiasta da nossa profissão, não sei se todos que estão aqui são administradores, talvez não, ou estudantes, mas eu sou muito entusiasta porque eu acho que desde muito cedo na profissão, mesmo quando eu estagiava, eu podia ver muito na prática, né, os conceitos todos que a gente aprendia na faculdade. Tá? Quando Poliana me convidou, ela explicou muito que a ideia era, como o nome já diz, um talk, então é que seja um bate-papo. Tá? O meu tema é delicioso, porque a gente trabalha com entretenimento de carnaval, então é um tema muito gostoso, mas eu acho que o objetivo aqui também é desmistificar, assim, trazer um pouco do que está por trás de um grande evento. Então, acho que minha apresentação é breve, tá? Ela é mais, assim, até ilustrativa, e aí depois a gente vai aí abrir para as perguntas e espero poder contribuir. Bom, então, antes até de falar do Camarote Salvador, eu queria, por me apresentar, né, formalmente, como já falei, sou formada aí na UFBA e tenho MBA em Gestão Empresarial pela SPM, tive uma passagem aí também uma pós-graduação na UC Berkeley, na Califórnia. Fui durante 20 anos aí na Rede B de Comunicação e há 9 anos estou aqui na Prêmio Entretenimento, que é a empresa que faz o Camarote Salvador. E aí, ao longo da minha trajetória na própria Rede Bahia de Comunicação, eu passei por diversas áreas. Então, passei por financeiro, por marketing, por planejamento, por recursos humanos. Então, que foi uma coisa, assim, bastante rica, né? E que agregou muito para que eu pudesse depois assumir a diretoria executiva de uma empresa. Bom, e aí, quando eu fui convidada, né, para vir para a Prêmio Entretenimento, e eu tinha um pouco essa ideia, pô, como é que vai ser eu numa empresa de evento, né? Eu sempre fui mais do processo, da gestão, do back-office, sempre estava um pouco mais porque no que acontece por trás da empresa e não muito à frente, né? Então, para mim era um desafio muito grande, mas naquele momento, o Camarão Salvador, já tinha ali 14 anos, ele já era um evento forte, reconhecido nacionalmente, mas a Prêmio ela não era uma empresa muito consolidada enquanto empresa. Então, quando eu fui convidada com os desafios de transformar o que já era um evento em uma empresa, profissionalizar a gestão, modernizar processos, formar as lideranças e desenvolver um modelo organizacional de excelência para um evento. Né? Para dar uma ideia a vocês, a gente aqui na Premium, nós temos em torno de 30 pessoas durante o ano, que se transformam em 300 durante o evento, fora os terceirizados, né, os fornecedores que têm suas equipes. Então, imagina se a gente não tiver uma cultura muito sólida, um planejamento muito bem feito, que a gente possa disseminar e multiplicar isso para todas as pessoas que vão estar com a gente durante o evento. E acho que, assim, trazer muito isso de que entretenimento é um negócio como outro qualquer, e requer planejamento e gestão. Eu vou além, eu digo que em evento, eu sempre falo isso, eu acho que requer ainda mais planejamento e mais gestão, porque, como o nome já diz, ele é o evento, ele lida com o eventual. No nosso caso, então, que a gente é um evento de 6 dias, de carnaval, né, onde as pessoas estão bastante eufóricas, muitas coisas podem acontecer fora do planejado. Imagina se a gente não tiver com essa base da empresa, assim, do nosso planejamento, da nossa gestão muito sólida. Né? Então, primeira coisa que é um negócio como qualquer outro e precisa de planejamento e gestão. Ou seja, tudo que a gente aprende na faculdade. E aí, vou falar um pouco da própria Premium, porque eu acho que faz as coisas acontecerem.
A gente tem acho que é uma discussão muito grande, né? Hoje em dia muito se fala de propósito, que é aquilo que nos inspira, né? Então, nosso propósito é sempre ser a melhor memória da vida de alguém. Então, aqui na Prima, a gente quer ser a melhor memória de quem trabalha aqui, a gente quer ser a melhor memória de quem frequenta os nossos eventos, a gente quer ser a melhor memória de um fornecedor que trabalha conosco. Então, esse é o propósito, é o que nos inspira, é o que faz a gente sair da cama todos os dias, vir trabalhar e querer entregar sempre o melhor. Nossa visão é ser a melhor opção de entretenimento premium no Brasil. Então, a gente foca em ter eventos mais assim, que tenham um serviço mais qualificado, de qualidade mesmo na prestação de serviço. Nossa missão é encantar pessoas através de experiências únicas e memoráveis. E nossos princípios, né? Nossa conduta. Planejamento na veia, paixão na execução, a gente tem um planejamento no nosso DNA. Quem faz evento tem que estar muito atento aos detalhes. Obviamente, com qualquer negócio, a gente precisa entregar resultado, e para isso a gente precisa de uma disciplina. A gente precisa ser o exemplo, como eu falei, temos que multiplicar nossos princípios ao longo dos dias, né? E antes também com toda a equipe que vai chegando. Então, a gente precisa dar o exemplo de respeito, de diversidade, de liderança, de empatia, de ética e de bom senso, porque acho que esse é um ponto que a gente trabalha muito, porque no evento a gente está lidando com muitas pessoas, por mais que a gente tenha nossas regras, nossos procedimentos, o bom senso também ele conta muito na hora de resolver as situações de crise. Sinta-se dono. Então, as pessoas que estão aqui na Premium, ela tem que ter pensamento de dono, tem que ter compromisso, tem que ter lealdade, tem que ter segurança no que está dizendo. E somos melhores juntos. União, pertencimento, transparência, comunicação e o mérito. Né? Isso reforça muito o espírito de equipe. Olho no futuro e foco no presente. Né? A gente tem sempre, a gente é um evento de 21 anos, então a gente tem que estar sempre olhando o que é que a gente vai fazer no próximo, a inovação, a criatividade, o vanguardismo, e também, ao mesmo tempo, o pé no chão, porque somos um negócio. E aqui a gente não tolera desrespeito, preconceito, omissão, apatia, intriga e desvio de conduta. Isso é muito importante, gente, porque, como eu falei, eu acho que a base é o chão da nossa empresa. A gente tem um propósito que nos inspire, uma visão que diga onde a gente quer chegar, a missão do que queremos entregar e os nossos princípios que regem a nossa conduta. E isso tem que ser, vocês estudantes ou não, em algum momento, provavelmente aí, vocês já devem ter se deparado com missão, visão, valores, né? Isso sempre é uma discussão, existe até uma discussão semântica em relação a isso, mas eu acho que o principal é a gente ter isso muito construído a quatro mãos com as equipes e principalmente internalizado. Isso não pode ser uma coisa que está só no papel. Tá? Isso foi muito importante, né? A gente passou por um período aí, que eu não gosto nem de dizer mais o nome, né? Um período aí de pandemia, onde o nosso segmento ele sofreu muito, entretenimento sofreu muito, a Premium sofreu muito, porque é um entretenimento de carnaval. Então, fomos, assim, acho que os primeiros a parar e os últimos a voltar, foi o nosso segmento. Então, obviamente, diante disso, a gente teve que fazer algumas reestruturações na empresa, reduzimos a empresa a 1/3 do quadro de funcionários. E quando a gente foi retomando, a gente viu o quanto era importante a gente ter isso muito solidificado, né? O nosso propósito, nossa visão, nossa missão, nossos princípios. E isso tudo fazia até parte do onboarding das pessoas que iam se integrando na empresa, quando as coisas voltaram, e a gente sentiu que realmente iria ter os eventos, iria ter o Carnaval de 2023. Então, primeiro aqui dizer assim, isso não é uma coisa que está na parede, não é uma coisa que está no site, isso é uma coisa que tem que estar realmente dentro, eu digo o propósito dentro do coração mesmo, né? E o restante permeando, correndo assim no nosso sangue, porque é aquilo que une mesmo as pessoas dentro da empresa. E aqui um pouco assim, né? A gente tem o Camarote Salvador, tivemos o Hotel do Camarote Salvador, a Fanplace, que é o nosso e-commerce, o nosso aplicativo, o Hourglass, que foi um evento que nós fizemos em Trancoso, e Conexão Salvador, que foi um evento que nós fizemos em São Paulo.
Mas aí vamos falar agora do nosso Camarote Salvador, que até já está com a marca de 2024, e mostrar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, né, os que não foram, que não conhecem, o Camarote Salvador. Vou passar um vídeo super rápido aqui, de 1 minuto. Espero que o som saia. Qualquer coisa você me sinaliza aí, Polly. Viu? Vamos lá. Depois de ficar 2 anos sem folia, 1 milhão de pessoas. 170 mil passageiros devem desembarcar 3 no aeroporto. milhões de brasileiros contam as horas. É o maior e melhor carnaval do mundo. Conta as horas para começar, as horas para começar a folia. Aconselho é tudo mais coletivo que possa existir. Are you ready? Showtime. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move. Bom, aí um vídeo, né, bem rápido. Esse ano foi um ano super especial. A gente não teve o evento durante 2 anos. 2023 a gente trabalhou com o slogan "O melhor carnaval de todos os tempos". Então, tinha um nível realmente assim de euforia, né, de entrega das pessoas muito grande. E foi assim, foi um turbilhão de emoções, né? Poder voltar com o carnaval depois de 2 anos parado. Então, fizemos esse ano 21 anos de história. E é sobre superar expectativas sempre. A gente tem um produto que é um produto desejo, né? Um produto que acontece há 21 anos. Isso não é uma coisa comum na área de entretenimento. Normalmente você tem marcas de eventos que elas são mais passageiras, digamos assim, né? Nós somos um evento já de 21 anos e a gente tem que estar sempre, todo ano, procurando, pensando em como a gente vai fazer para superar as expectativas dos clientes. Temos um cliente, 50% do nosso público ele se repete, nossos clientes eles são fiéis. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre olhando tendência, mercado, porque tem um público novo que ele sempre se renova, tá? E a gente precisa estar muito ligado nas tendências, até para não envelhecer enquanto produto, enquanto evento, enquanto experiência. E eu acho que, assim, não só no caso do Camarote Salvador, mas acho que todo produto, né, toda empresa, ela precisa ter o que ela quer, qual é o coração dela, o que a gente não pode descuidar nunca. E no caso do Camarote Salvador, para que a gente possa encantar as pessoas através de experiências únicas e memoráveis, a gente é muito lastreado no conceito e no serviço. E no conceito a gente fala muito assim, porque a cenografia, o conteúdo que a gente vai ter, a diversidade musical, os ambientes, a infraestrutura, o conforto, a moda, o lifestyle. Então ele é muito mais do que um palco com música, uma boate com DJ, tem todo um arsenal, digamos assim, que envolve e que gera essa experiência, né? Que vai além até, poxa, às vezes você tem aquela cenografia que está ali, aquele lustre pendurado, mas aquilo ali somado com outra coisa vai dando uma sensação. Isso é tudo muito discutido antes, né? Em cima desse conceito que a gente quer para o evento a cada ano. E na parte de serviço, que é uma coisa muito forte do Camarote Salvador, serviços de A e B no limits, um atendimento de bar super personalizado, um cuidado especial, né, com o cliente, uma excelência nos detalhes. E aqui a gente, sempre digo assim, aqui a gente leva muito em consideração o fato da gente ser baiano, estar no carnaval, né? Hoje em dia já existem muitos eventos de carnaval, né? Brasil afora, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, tem muito evento de carnaval. Só quando a gente fala de atendimento, e aí no nosso caso, especialmente o atendimento de bar,
Eu acho que entra aqui a nossa alegria do servir. Acho que o baiano tem isso, né? Então, inclusive, assim, o próprio treinamento que a gente dá para os nossos squad aí de garçons, ele é muito intenso, mas ao mesmo tempo a gente tenta dar uma dose de relaxamento, porque a gente precisa atender bem, talvez assim tenham outras cidades até que atendam melhor, mas atender com a simpatia, com a alegria do baiano é uma coisa que a gente tem de diferente. Por estar no carnaval, a gente se apropria também bastante disso. Mas assim, acho que aqui a mensagem é que a gente tem que ter isso, a gente nunca pode perder isso, porque baseado em pesquisa, a gente sabe que é isso que faz aqui a diferença para o nosso cliente. Assim, acontece, né, no estalar de dedos, é simples, não. Isso requer, aí entrando bem no tema, né, muito planejamento. Não vou passar no detalhe aqui de cada caixinha dessa, né? Todo mundo, cada empresa, obviamente, tem uma teoria por trás de planejamento, mas cada empresa muda muito assim o seu formato, a sua metodologia, né? Mesmo tendo uma base, mas isso vai muito de empresa para empresa. Já trabalhei até em uma empresa, mas assim a gente mudava algumas coisas ao longo do ano, mas no final toda empresa tem lá seu método e suas etapas de planejamento. E o que eu quero mostrar aqui é que a gente tem muitas etapas, né, que já estamos nela, inclusive, a gente já acaba o evento, começando o planejamento do próximo, né, e a gente usa muito da experiência mesmo que a gente passou no evento anterior, para aprender com nossos erros, né, corrigir, melhorar, né, e, além disso, estar sempre de olho em novas experiências para ver o que a gente vai agregar. Então, basicamente, abril até maio, né? A gente fala, poxa, mas vocês trabalham... Quando é que vocês começam a trabalhar para o Camarote de Salvador? Antes dele terminar, porque a gente já abre venda, inclusive, na semana que ele termina. Mas a gente faz pesquisa para ver o nível de satisfação, ou a gente faz pesquisa para captar questões de tendências que a gente esteja vendo que está acontecendo no mundo e que vai além da pesquisa de satisfação. A gente faz o nosso fechamento financeiro, enfim, a gente avalia cenário, define nossos fatores críticos de sucesso, define nosso modelo, orçamento, metas, até começar aí em setembro todo o nosso processo de execução. Então, gente, é uma empresa, né, é um evento, mas tem toda essa parte também dura, entre aspas, por trás, com todas as etapas de planejamento de uma empresa convencional. Tá? E que também ajuda a gente a ficar todo mundo na mesma página e buscar aquele objetivo para que a gente nunca esqueça do nosso conceito, do nosso serviço e continue crescendo sempre e entregando uma experiência melhor a cada dia. Eu trago isso aqui porque acho que é muito interessante, né? E hoje as redes sociais elas estão aí. E isso tem uma relevância muito grande, não só para o nosso público, mas também para os nossos patrocinadores. É muito importante hoje a gente conseguir extrapolar essa experiência do evento, né? Sair daquelas 4 paredes. É um evento de 5.500 pessoas por dia, não é um evento gigante, mas a gente consegue extrapolar isso para milhões de pessoas. Então, aqui aproximadamente 25 milhões foram as pessoas alcançadas através das redes sociais neste último carnaval, e este número é muito grande. É muito grande. Então, tenho interesse pelo entretenimento no carnaval, tenho interesse pelo Carnaval de Salvador, tenho interesse pelo Camarote de Salvador, e isso não é por acaso, né? Isso é construído ao longo do ano com muita comunicação, através de influenciadores durante o evento. É uma marca, é uma love brand, as pessoas se conectam com ela, apesar do evento acontecer só no carnaval, as pessoas se comunicam com a marca durante todo o ano, e isso acaba tendo um impacto muito forte, isso tem um valor muito grande, quando a gente fala assim, de impacto de público, e principalmente para as marcas que patrocinam, tá? A mesma coisa na imprensa, então é um evento que tem uma repercussão muito grande na imprensa, 378 matérias, 135 veículos. Então, ele gera um interesse muito grande, porque também tem todo um trabalho de planejamento, de posicionamento, dos nossos pontos que a gente vai focar naquele ano, como é que a gente vai se posicionar, como é que a gente vai se diferenciar, porque voltando lá na nossa visão,
a gente quer ser o melhor entretenimento premium do Brasil, né? Então, a forma que a gente se posiciona para a imprensa, nas nossas redes sociais, isso conta muito, isso tem muito valor, isso repercute demais. E aqui eu trouxe até isso, porque é uma coisa muito interessante, a gente teve muitos influenciadores relevantes esse ano, e acho que é uma coisa interessante, vocês estão vivendo esse mundo aí do marketing de influência, e hoje em dia já não tem almoço grátis, né? Isso virou um mercado, isso virou até um veículo assim, de comunicação, e isso virou, você precisa pagar para ter isso. E acho que é uma coisa muito legal, porque no nosso caso, a gente tem isso organicamente, né? Então, os influenciadores que vão lá, por ter essa marca, que é uma marca premium, uma marca bem falada, uma marca amada, a gente consegue que esses artistas, essas pessoas, elas reverberem, elas postem, e isso acaba aumentando muito o nosso alcance e nosso nível de awareness mesmo, como entretenimento no Brasil. Então, isso é uma coisa bem orgânica que acontece, que eu acho que é assim, pelo trabalho de uma marca que foi sendo construída ao longo dos anos, né, e que a gente está sempre retroalimentando ela para que ela continue assim no topo. Então, ele é desejo, né? Ele é desejo. É até meio, acho que um pouco snob falar isso, mas assim, é muito gratificante, sabe? Você vê uma Bruna Marquezine chegar lá, querer ir os 3 dias, enquanto a gente sabe que ela está recebendo para ir em vários eventos, ou a Juliette chega lá e todo mundo vai, todo mundo posta foto, todo mundo quer interagir, mas principalmente, que é uma coisa muito importante para a gente, todo mundo quer se divertir. Se divertir. Então, eles estão lá, não estão sendo pagos, muitos não estão indo por nenhuma marca, eles vão lá porque eles querem estar ali, porque querem o serviço, querem o conteúdo, querem aquela experiência e querem se jogar no meio das pessoas para poder se divertir, porque ninguém ali fica bajulando ninguém, ou enfim, em cima para tirar foto. Então, isso é uma coisa assim, muito legal, que foi conquistada ao longo do tempo, é uma coisa que a gente faz assim, porque o maior salvador é para a pessoa se divertir. Bom, hoje em dia é uma pauta muito relevante, né, que é o ESG, e a gente tem investido muito nisso. Nós, durante a pandemia, a gente contratou uma consultoria externa. Nosso objetivo é ser um evento lixo zero em 3 anos. Fizemos avanços muito relevantes esse ano, né? Reciclamos praticamente tudo que está dentro do evento. A água que a gente usa nos vasos sanitários é a água do degelo. Na parte social, a gente ocupa uma praça, então, o projeto social que acontece ali com as crianças, a questão toda de acessibilidade. Então, esse é um tema que eu digo que hoje, assim, tanto para os clientes até quanto para os patrocinadores, é um tema também mandatório em qualquer empresa. E, de novo, ele começa dentro, né? O ESG, a responsabilidade social, ele tem que permear toda a nossa cultura organizacional. Então, isso é uma coisa que a gente também já começou há 1 ano e meio, mais ou menos, implementamos, demos um avanço grande esse ano, e é uma pauta aqui constante na Prêmio hoje. A gente tem hoje um projeto, né, onde a gente discute vários temas mensalmente, porque isso tem que ser uma coisa que tem que ser muito internalizada, não pode ser só da boca para fora, né? Eu acho que não basta só parecer, a gente tem que ser também. Porque é muito comum você ver muitas empresas falando disso, mas que não está na essência, né? Então, da mesma forma que eu falei, assim, que, poxa, nossos princípios, nosso propósito, ele faz parte da nossa essência, o ESG também tem que estar fazendo parte da nossa essência. Então, acho que vocês até, ou estudantes, os que já estão em algumas empresas, olhem para esse tema, porque ele hoje vocês já sabem disso, ele é mandatório para uma marca, para um produto. E estamos aprendendo muito. Uma coisa muito interessante é como isso mudou também no tempo da pandemia, em 2 anos, 3 anos, né, que a pandemia durou praticamente. Como temas sociais, especialmente, ganharam relevância, né? E isso é um aprendizado muito interessante e que a gente precisa colocar muito aí na pauta das organizações, seja ela qual for. E aí, assim, dito tudo isso, uns highlights aqui, né, que a gente aprende ao longo do tempo. Então, primeiro, que acho que também vale para qualquer empresa, conhecer bem seu público-alvo. E aí, o mundo está mudando muito rapidamente, né? As gerações que estão vindo
não são mais como eram antes por conta dessa velocidade. Então, esse olhar para fora, não apenas conhecer os aspectos menores do detalhe, no nosso caso, que vai ser feito no evento, ou de melhorias a serem feitas, mas olhar mesmo, sabe? O que é que seu público está consumindo, como ele está consumindo, né? Além de você, que tipo de evento ele quer, ou que tipo de marca. Então, é conhecer bem o público. E eu sou entusiasta também da pesquisa de mercado, né? Já fizemos algumas aqui na Premium. Inclusive, em 2017, a gente sentiu que a gente estava num momento assim, pô, tá legal o evento, mas e agora? Né? A gente percebeu que na nossa pesquisa, os clientes gostaram, mas e agora? A gente precisa fazer mais alguma coisa. Então, ali em 2017, a gente fez uma pesquisa grande mesmo com a WGSN, que é um instituto até internacional bem reconhecido, onde a gente foi olhar o que o público 18 mais estava consumindo entretenimento, o que ele queria, por quê? Né? Porque a gente não quer ser um evento que ele finge, a gente quer longevidade, né? Então, tem muita gente que provavelmente já foi para o Camarote Salvador, que hoje está casado, está com filho, ou tem gente ali, nosso público médio ali está em torno mais ou menos de 35 anos, não é um público muito jovem, novinho, porque até tem a questão o valor do ticket, né? Então a pessoa já tem que estar trabalhando, enfim. Mas a gente tem que estar olhando lá na frente, né? Tem que estar olhando o que é que esse público está chegando agora, o que ele vai querer consumir daqui a 10 anos. Que a gente quer durar ainda muitos anos, né? Então não dá para pensar com a cabeça de hoje, tem que pensar com a cabeça lá da frente. Então, conhecer esse público, não só o público que é o fiel, mas também conhecer esse que está chegando, ele é muito importante para a longevidade do negócio, para a perpetuidade e para que você consiga gerar experiências diferentes, né? E se destacar no mercado, que hoje é super competitivo, aliás, como a grande maioria. O segundo, assim, que eu falo, entregue mais do que o esperado. Acho que surpreender, procurar sempre entregar mais do que o básico, né? Isso muitas vezes está no detalhe, né? Não tá, a gente sempre discute aqui que isso não é nem o grande investimento que vai ser feito, mas é um detalhe numa ativação da marca, até uma atração que muitas vezes não é uma atração, não é a maior atração, mas é uma atração ali que vai diferente, vai se fazer um show bacana, enfim. O terceiro ponto é que assim, tenha fãs e não apenas clientes. Quando a gente vê aquele número de impressões nas nossas redes sociais, quando a gente vê aqueles influenciadores que vão e acabam repercutindo, quando a gente vê que a gente tem um nível que a gente lança a venda, já tem uma compra muito grande por parte desses clientes, ou até o nível de fidelidade muito grande, a gente tem fãs. Isso ficou muito claro assim na pandemia. Na pandemia, a gente não parou de se comunicar com os nossos clientes. A gente manteve nossas redes sociais ativas, a gente tinha um contato. E você percebe muitas vezes que esses clientes acabam te defendendo no momento que precisa defender. Né? Até interessante, assim, a gente comenta, a gente quando roda a pesquisa de satisfação, a gente fala, gente, como eles gostam de escrever. A gente tem um nível de resposta na pesquisa que ele é muito alto, além do nível de resposta quantitativo, das pessoas pararem mesmo ali, querer escrever como se quisessem, se sentissem donos daquilo, né? Acho que aprender com os erros, né? A gente erra, as empresas erram, e aí quando a gente vem naquele ciclo de planejamento, né, é muito importante, assim, como a gente precisa aprender com os nossos erros e reconhecer. Na nossa primeira etapa de planejamento aqui na Premium, quando a gente faz pontos fortes e fracos, isso a gente faz aqui com a equipe, eu acho bem interessante, porque o nível de exigência que eles têm com o negócio, ele é muito mais alto até do que, talvez, o que os clientes atribuam lá como nota. Né? E eu acho que aprender, reconhecer com erro, dizer mesmo quais foram os pontos fracos, o que eu preciso melhorar, isso é muito importante, isso tem que estar na pauta. Não dá para passar por cima. Porque o cliente também está muito exigente. Né? E buscar referências grandiosas. Eu acho que sempre buscar referência que não está ali no seu dia a dia, que não está no seu cotidiano, a referência que esteja fora, né? Que é melhor que a gente. Onde é que a gente pode buscar? O que está acontecendo? O que está rolando aí que pode agregar para a gente? Não achar que a gente é
sei lá, o melhor evento do Carnaval do Brasil e pronto. Não, não é pronto, né? Vamos olhar aí para cima, a gente quer ser maior, a gente quer fazer experiências melhores ainda. E eu nem queria falar muito disso, mas já que a gente está no fórum aqui de administração, esse P aí com asterisco não é palavrão, né? Eu acho que a palavra que eu vou dizer, eu não gosto nem de repetir, que é a pandemia, mas aqui eu acho que é muito assim de Luciana, né, gestora, líder de uma empresa, para vocês, porque a pandemia foi uma escola, né? Eu digo assim que a pandemia valeu por muitos anos de pós-graduação, MBA, porque a gente desaprendeu um monte de coisa. E da forma mais dura, né? Porque, como eu falei, a gente aqui sofreu muito, né? Foi o primeiro segmento a parar e o último a voltar. E aconteciam coisas que não estavam na teoria, não estavam no livro, não estavam no case. Acho que tem situações que a gente passa na nossa vida profissional que a gente fala, poxa, deixa eu ver como essa empresa atuou nessa situação. Poxa, deixa eu fazer um curso disso aqui para ver como é que eu vou melhorar. Na pandemia, não. Na pandemia era tudo. Quando é que aconteceu isso? Eu nunca tinha participado de uma, muito menos vocês. Então, o que as empresas fizeram quando isso aconteceu? O que a gente faz agora? Então, a gente aprendeu na raça mesmo, eu diria, na dor. E, para mim, como líder, como gestora, me deixou muitas lições, né? E que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, assim, eu tinha uma fala que eu dizia, alegria não entra em crise. Já na Prêmio, eu passei por algumas crises econômicas, mudanças de governo, um ano melhor de patrocínio, um ano menos pior, um ano que as vendas reagiram mais devagar, um ano que as vendas foram mais rápidas. E eu ficava impressionada, eu falava, gente, mas entretenimento não tem crise, porque às vezes você vê um segmento aí se acabando, varejo, até a própria comunicação, e no entretenimento é tudo, todo mundo tem aquele dinheiro para se divertir. E aí foi a dura surpresa que a alegria entra em crise, sim, né? Então, a gente acabado de entregar o Carnaval de 2020, que foi um carnaval de muito sucesso, foi excelente em todos os aspectos, e de repente, em uma semana, a gente estava trancado em casa, e foi aquela loucura que todo mundo já sabe. Então, o que é que nos ajudou muito, né? E aí é o segundo ponto. Nós, administradores, que estamos à frente de empresas, ou que fazemos parte de empresas, o chão da casa ele tem que estar sempre arrumado. Então, a casa tem que estar arrumada. Você tem que estar com seus processos bem ajustados. Idealmente, você precisa ter um caixa. Tem que estar tudo muito bem ajustado, porque na hora da avalanche, né, você não precisa sair para arrumar o que já deveria estar organizado. Então, aqui eu falo muito assim na parte de processo. Então, um exemplo bobo, né? Desde você ter caixa, então você vai para casa, mas seu TI está organizado, você consegue trabalhar de casa, porque, né, você tinha uma plataforma moderna que você conseguia trabalhar e seus arquivos estavam lá. Enfim, seja o que for, né? Então, a gente nunca teve o hábito, né? Algumas empresas até voltado para o online já tinham, a gente aqui é do tete-a-tete, do corpo a corpo, a gente nunca teve esse hábito de trabalhar online, home office, enfim. Outro, assim, que eu já falei lá, reafirme seu propósito e princípios. Então, a Premium, por ter esse tempo todo, tinha muitas empresas, pessoas com mais tempo de casa, né? E eu tive que fazer uma reestruturação grande, muito dolorosa. A empresa reduziu a 1/3 seu quadro de funcionários, e quando ela começou a voltar, puxa, coisas que já eram muito internalizadas da cultura organizacional, muitas vezes deu uma bagunçada porque foi com as pessoas. Então, esse trabalho que eu falei lá no início, poxa, nosso propósito, nossos princípios, vamos sentar, vamos reconstruir ele, porque a gente vai precisar verbalizar isto para as pessoas que estão chegando. Então, esse
Isso é muito importante. Não é que a gente vai reescrever, mas a gente vai reafirmar qual é o nosso propósito quanto empresa e quais são os nossos princípios. Focar naquilo que consegue controlar. Então, vocês devem lembrar aí nas experiências de vocês, quando é que acaba, vai abrir, as pessoas vão abrir semana que vem, não vão abrir semana que vem, né? Então, teve um momento aqui que eu falei assim, não vamos falar mais nisso, porque isso a gente não consegue controlar, não está no nosso controle. Então, vamos focar em outras coisas. O que não está no nosso controle, a gente não tem como ter gerência sobre isso, né? Então, vamos focar no que a gente consegue controlar, que é planejamento, vamos pensar em novos negócios, enfim. Seja empático, acho que foi um período assim que a gente precisou realmente ser mais empático com as pessoas da empresa, enfim, com clientes, com tudo. Se antecipar a crise, acho que tinha um cenário, acho que quando você se antecipa, você acaba saindo na frente. Então, a gente saiu muito na frente quando a gente saiu com a política de cancelamento e a gente manteve assim, a comunicação com o nosso cliente. Então, não se comunicar não é uma boa opção. A gente viu muitos eventos simplesmente sumirem das redes sociais e só voltarem quando foram fazer um outro evento, né? A gente tomou a decisão de, com muito cuidado, com muita cautela, avaliando muito cada momento, continuar a nossa comunicação, e eu acho que isso acabou sendo responsável pelo evento ter o nível de venda que ele teve, dele voltar ainda mais forte, até porque muitos eventos, se vocês acompanharem, outros estados voltaram antes que a Bahia, né? Então, deu tempo até das pessoas experimentarem outros carnavais, outros camarotes, mas a gente estava sempre ali marcando presença, marcando posição. Envolve as lideranças no processo de tomada de decisão, então, um período de muita angústia, né? Então, envolver as lideranças nesse processo é muito rico. Ser transparente na comunicação e na condução, né? Cuidar das pessoas, as pessoas precisavam ser cuidadas, naquele momento, né, que estavam passando em casa, enfim. Aqui, para mim, pessoalmente, acho que é talvez o mais difícil, né, saber dizer, eu não sei. Você não sabe, eu não sabia o que ia acontecer, né, a gente não sabia, quando você tinha uma pergunta, dizer, não, isso aqui eu realmente não sei. E que transformação tem que ser contínua, né? Então, a gente também aproveitou muito esse período para fazer algumas pesquisas, lançamos alguns projetos novos, fizemos inclusive um vídeo no Mar da Baía de Todos os Santos, e para a gente estar se transformando, né? Não pode parar nunca. Então, eu trouxe assim, muito isso para dizer assim, quanto eu acho que a gente amadurece na crise, né? Provavelmente foi uma coisa atípica, mas não é a primeira, provavelmente todos vocês passaram por crise, mas que eu acho que de tudo fica um aprendizado, né? E para mim, pessoalmente, como líder, como gestora, me deixou aprendizados muito ricos e que eu carrego comigo até hoje. Tá? Então, foi um divisor de águas, tá? Enquanto gestão, enquanto liderança. E que eu acho que, assim, quis compartilhar, porque eu acho que é muito ligado aqui a quem exerce, né, a administração. E aí, gente, o pessoal que trabalha comigo sabe como eu sou até repetitiva, né? Mas isso é quase um mantra para mim. Pessoas, planejamento e processos. Então, isso tudo tem que estar muito azeitado para poder a empresa rodar bem. Não basta ter a criatividade, não basta ter o conceito bem definido, tem que ter isso. O planejamento para dizer onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, né? Os processos, porque ele é o elo de ligação entre tudo. E as pessoas, obviamente, né, que acho que isso é o DNA da empresa, que faz tudo acontecer. No nosso caso, somos serviço, então acho que isso é mais ainda. E quando a gente vê, né, que isso não está legal, isso não está tão bem estruturado, as coisas desandam um pouco, né? Ou se as pessoas não estão, se os líderes não estão atuando bem com suas equipes, ou, no nosso caso, né, com a perda de pessoas importantes da empresa, você acaba perdendo um pouco dos processos, ou às vezes você tem um planejamento, mas os processos, por algum motivo, estão desatualizados.
Então, é uma engrenagem que precisa rodar, e aí, de novo, voltando até para o início, em qualquer negócio. Em qualquer negócio. Eu trabalhei em comunicação, né? Meu último cargo era planejamento e pessoas, né? E óbvio que dentro do planejamento vinha muita parte de processo. E assim, para mim, é uma receita de bolo. Acho que se eu, no dia que eu sair daqui e for para um outro negócio, é receita de bolo, é planejamento, processo, pessoas, aquelas etapas do planejamento, tudo tem que estar muito, muito azeitado, digamos assim, né? Então, isso para mim é um mantra. E por último, assim, é dizer que a gente está em constante evolução, sabe? Não dá para parar, a gente lida com vanguarda, com modernidade, com sentimento, né? Então, a gente tem que estar sempre investindo mesmo em pesquisa, o que está acontecendo de novo, para surpreender nossos clientes, né? Acho que esse ano, assim, o ano passado, foram anos muito pulsantes em termos de entretenimento no Brasil, e a gente está muito atento ao que está acontecendo. Em linhas gerais, era isso. Obrigada. Eu acho que agora vem a parte mais gostosa. Espero muitas perguntas, viu, Polly? E estou aqui à disposição para responder. Ô, Lu, eu estou com a lista, viu? Muito obrigada aí pela apresentação. Adorei. Fui fazendo minha listinha aqui, só eu sozinha. Se todo mundo tiver com um monte de dúvida, como eu estou com curiosidade ainda, então vai render aqui ainda. Eu vou abrir o espaço para quem quiser falar. A gente vai acompanhando no chat, vou dizer aqui como é que é a dinâmica. Quem quiser falar, olha lá, já está vindo aqui. Eu posso ir lendo para você, depois eu vou encaixar algumas perguntas minhas também. Eu também estou super curiosa. Gente, eu vou botar aqui no chat uma pesquisa de satisfação, então quem puder já ir também respondendo. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Vou começar aqui na ordem. A primeira pergunta ali do Érico. E aí, Érico e todos, quem quiser falar direto com a Luciana, aproveitem aí essa oportunidade, tá? Então, vou ler aqui, mas caso você queira falar também, fica tranquilo aí de tirar o áudio e ler. O Érico perguntou aqui, né? Como monitorar o andamento das diversas atividades simultâneas de preparação de um evento dessa magnitude? Espero que fiz alguma. Você repete, Polly, por favor? Uhum. A pergunta é como monitorar o andamento dessas diversas atividades simultâneas. Que devem ser muitas, né? Muitas pessoas envolvidas, muitas atividades. Como é que vocês monitoram e acompanham? Então, aí, uma das etapas do planejamento, a gente tem o nosso plano de ação, né? Que são as ações mais específicas. Essas ações, cada ação dessa tem um responsável, né? Tem um prazo. Então, os líderes, eles têm os planos de ação deles, das suas equipes. E aqui a gente tem uma coisa também que eu acredito bastante, né? Que essas ações, elas estão vinculadas, né? A entrega delas, o resultado delas, elas estão vinculadas à remuneração variável também. Então, assim, cada um tem, sendo bem específico, assim, cada um tem sua planilha, né? Com suas metas anuais, com suas entregas, que precisam seguir ali. E os líderes, obviamente, acompanhando cada um dos seus gestores, que ó, isso tudo está linkado aí com o nosso planejamento. Então, é controle mesmo. Mas tem uma pessoa que é responsável só para bater esse bumbo aí de atividades simultâneas na estrutura? Não, a gente faz isso no planejamento. Eu tenho uma pessoa de planejamento, né, e que junto com o gestor de cada área faz esse plano de ação por área, junto com o gestor, e o gestor da área que é responsável por acompanhar. E, obviamente, também ele é avaliado por isso. Entendi. Acaba sendo mais descentralizado, né? Cada líder ali É, com a equipe. sim. Tem uma outra pergunta aqui do João. O evento Conexão Salvador em São Paulo é pensado para além da divulgação do evento do Carnaval Baiano, como evento por si só, ou ele caminha para ser um evento específico como o Hourglass?
O propósito é uma ativação de marca? Qual é o objetivo desse evento assim que acontece fora do carnaval, né? Ele tem um reforço do camarote ou ele é para ser um evento com um objetivo próprio, né? Tá. Excelente pergunta. Esses eventos a gente acabou criando durante a pandemia, né? O que acontece no nosso caso? A gente tem 80% da nossa venda feita através da nossa própria plataforma. Então, isso permite que a gente consiga ter o nosso próprio banco de dados, né? Porque a gente não usa uma etiqueteira externa, e eu consigo fazer várias pesquisas com meus clientes, com o meu banco de dados, enfim. E aí, os nossos clientes, eles são, na maioria do Sudeste, né? Muitos deles concentrados em São Paulo. E o que a gente buscou com esses eventos? Tanto com Conexão quanto o Hourglass. Estamos há 3 anos, ficamos 3 anos praticamente parados, 2 anos sem ter um evento em si, né? O Carnaval. Então, a gente pensou muito, poxa, vamos ter mais um ponto de contato com o nosso público, vamos aproveitar isso, vamos gerar mais experiência. Então, o Conexão Salvador, que ele aconteceu em São Paulo, vai acontecer novamente, ele é muito interligado com o Camarote Salvador, e ele tem um objetivo de fazer com que o público novo também experimente o nosso serviço, o formato da festa, né? Então, ele é um evento, sim, de ativação de marca do próprio camarote, né? Inclusive, o próximo ano a gente já pretende fazer o lançamento do Camarote 2024, de cenografia, tudo nesse evento. Então, ele é realmente um evento muito interligado com o Camarote Salvador, né? Ele ajuda muito a gente a se posicionar no mercado lá fora e trazer um público novo que talvez ainda não esteja vindo para o Carnaval, e a gente pôde realmente experimentar isso esse ano. O Hourglass não, o Hourglass é um projeto realmente completamente diferente, já mistura ali um pouco de turismo, né? Mas embora tenha um nicho de público que está dentro do público do camarote, que foi o cliente do Hourglass, mas ele é outra marca, ele é um outro conceito, ele é uma label apartada, digamos assim, do Camarote Salvador. E aqui eu vou ler a segunda pergunta do João, porque eu gostei bastante aqui, também fiquei com essa curiosidade. Que é, sendo uma empresa baiana que vende um evento dentro de uma festa baiana, essa questão da curadoria dos artistas, né? Ela pretende manter referências baianas aí no line-up, ou tipo, a gente sabe que vem muita gente de fora também aí para a grade, para montar essa grade. Qual é esse cuidado, ou não tanto? Como é que funciona isso? A gente procura ter uma diversidade musical, né? Também, de novo, é baseado muito em pesquisa, e aí misturar o axé, o funk, o sertanejo um pouco menos, o próprio eletrônico, né? Que a gente acaba... foi até uma inovação do camarote há muitos e muitos anos atrás, porque tem a boate eletrônica com atração internacional. Mas a gente, hoje em dia, a gente tem, sim, procurado valorizar bastante as atrações da Bahia, né? Porque, gente, o público de fora, ele quer isso, né? E com o tempo que ficou sem ter o carnaval, a atração da Bahia, acho que ela ganhou uma força muito maior. Então, a gente procura, sim, praticamente todos os dias a gente tem uma atração baiana, né? Uma, às vezes 2. Então, se a gente parar para olhar, acho que a grande maioria aí tocou. A questão é que a atração baiana também tem que tocar fora, né? Então... A agenda do pessoal fica cheia. Tá difícil, tá difícil. Mas, assim, acho que é muito, muito bacana isso. E a gente acaba também... acho que tem uma questão também social por trás, né? Tem bandas bem pequenas que talvez vocês nem conheçam, que tocam com a gente, que é como a gente tem um público muito grande de turista, acaba sendo também uma forma de divulgação para esse público, né? Obviamente não dos grandes nomes, que já são super conhecidos, mas, sei lá, Filhos da Bahia, Banda Eva já está super conhecida, mas Banda Eva, o primeiro show dele de camarote, ele super reconhece a gente. Foi no Camarote Salvador há muitos anos atrás, isso ajudou ele a se posicionar com o público de São Paulo, né? Então mas a gente
procura fazer esse mix e, obviamente, né, uma coisa super difícil hoje que é se ajustar na agenda dos artistas, porque tem muito evento de carnaval acontecendo. Aí uma pergunta aí nessa linha, mas para vocês conseguirem esse encaixe, a questão da antecedência, que também tem um match aí com o planejamento, né? De vou sair na frente de todo mundo, ajuda, né, a garantir essa vaga, por exemplo, assim? Ajuda, mas o cenário mudou muito, né? Porque hoje as atrações, elas sabem que por mais que a gente tente, às vezes, se antecipar, o carnaval, ele existe, ele vai estar ali em fevereiro, os eventos vão acontecer, então existe uma briga, né, pelas atrações muito grande, aí também o artista, principalmente depois de 2 anos parado, também está ali, né, vendo todas as possibilidades e tal. Mas o artista baiano, ele entende, ele reconhece que é importante ele estar no Carnaval de Salvador. É um ponto, assim, a atração é sempre complexo, né? Você lidar com o interesse do artista, ao mesmo tempo com o do evento. Uhum. Mas a gente, tipo assim, no dia seguinte já estou correndo atrás da atração, então... Mas hoje tem muitas variáveis envolvidas e uma coisa diferente do que acontecia há alguns anos atrás é que muitas festas aconteciam, muitas, durante o carnaval, né? Antigamente você tinha o Carnaval de Represou, né? Salvador, Represou. e assim, não fala, antigamente você tinha o Carnaval de Salvador e você tinha o Carnaval do Rio. Hoje você tem São Paulo, Rio, BH, Brasília, interior de São Paulo, muito evento Que acontecendo. aumentou, Os próprios camarotes de Salvador também, todos passaram a ter atração, né? Antigamente era só um lugar para você passar, ver o trio que estava ali na rua, então tem uma mudança grande aí de formato. Eu vou passar a palavra para a Camila, que colocou aqui no chat que tem uma pergunta. Olá, boa noite, Luciana, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Primeiro, eu queria te parabenizar Foi muito legal, é muito interessante. A gente que faz administração, qualquer coisa que tenha planejamento, processo, marketing, a gente já quer saber como que funciona. E aí eu gostei bastante da tua fala sobre as práticas de ESG que vocês já praticam dentro do Camarote Salvador. Isso foi uma novidade bem legal. Eu estou bem interessada nesse tema, então eu separei aqui 3 perguntas curiosas sobre como vocês trabalham com isso. A primeira é como aconteceu essa implantação que vocês fizeram das práticas de ESG. Qual é o impacto que você acha que isso está causando no Camarote Salvador em frente aos clientes, aos patrocinadores? E quais são os benefícios que o Camarote conseguiu reter com essa inovação, que, digamos assim, é uma coisa importante que as empresas tenham, mas de alguma forma ainda é uma inovação, principalmente dentro da área de entretenimento, eu imagino. Obrigada aí pelo elogio e obrigada pela pergunta, é um tema super importante. Eu acho até que minha pessoa de ESG, já visto o nomezinho dela aí, Daniele Pires, que acho que assim, é super importante também. Primeiro, você ter na empresa alguém que conduza, né? Conduza não só as ações, mas principalmente, acho que o pensamento da empresa em relação ao tema. No Camarote Salvador, a gente já tinha algumas práticas sustentáveis muito relacionadas à questão ambiental, né? De reciclagem. A própria Prefeitura de Salvador, ela já tem há alguns anos o selo do Carnaval Sustentável, que é uma coisa que estimula muito os eventos, né? Mas eu acho que, de novo, assim, a gente trouxe esse tema como um pilar dentro da empresa, um pilar com planejamento separado, né? Então, a gente, através dessa consultoria, a gente define metas, né? Metas de ser carbono zero, metas de reciclar toda a parte de resíduos de cenografia, latas, garrafas, tudo a gente, de certa forma, já fazia, de reutilização à água. Mas, para mim, assim, eu acho que o grande
o grande avanço desse último ano, né, foi a questão Já? voltada para a questão É o social. segundo. Hoje. Acho que é a questão social, né? Então, a gente ocupa uma praça pública, de uma tem uma outorga da prefeitura, que aquela praça tem um entorno, né? Então, a gente fez ações que, muitas vezes, para a gente são ações pequenas, mas que para a população tem um impacto grande. Então, isso, mais importante de tudo, é o que está por trás e é o que está na nossa forma de pensar. Então, sei lá, a gente ia fazer o nosso treinamento com a equipe, que a gente sempre dava um chocolate de uma empresa internacional grande, sei lá. Esse ano, poxa, o que a gente pode fazer? Em vez de dar um chocolate para uma empresa grande lá fora, vamos pegar a Dona Maria, que está ali no entorno, vamos fazer a cocadinha dela, né? Então, se você gera emprego, você gera renda. Sei lá, são centenas de pessoas trabalhando ali dentro no camarote. Vamos comprar o geladinho da pessoa que está ali na esquina. Vamos colocar aqui vendendo um lanche também de alguém aqui da comunidade. Vamos conversar com essas famílias que estão aqui no entorno, ver o que a gente pode fazer, o que é interessante a gente fazer. A gente tem um projeto social que ele parou na pandemia, estamos retomando agora, que são 150 crianças que têm aulas de esporte, de futebol ali na praça. Então, acho que é essa questão toda social e muitas coisas que... Ó, Dani aqui no chat, me dando doação das lonas da cenografia, a recompostagem dos orgânicos. Então, assim, tem muito detalhezinho que... É Camila seu nome? Que até coloco, se esse é um tema do seu interesse, né? Eu até me coloco à disposição, pode até pegar meu contato aí depois com Poliana, enfim, me chamar no Instagram, como você quiser. Obrigada. E a gente pode até te apresentar com detalhe, porque eu acho que esse é um tema assim que ele vem de dentro, né? Eu, por exemplo, estou apaixonada pelo tema, tenho muito chão ainda, tenho muita coisa para aprender, mas que tem me motivado bastante, como eu falei, eu acho que ele hoje em dia ele é mandatório não só pelos clientes, então não dá mais para você ter um camarote que ele não seja acessível, né? Que ele não esteja ali pronto para receber todas as pessoas, ou que ele tenha algum movimento de receber e denúncias, seja de assédio, de racismo, de qualquer tipo de coisa. Então, a gente tem que ter, né, na nossa estrutura isso. Então, é um tema assim, apaixonante, né? Coloca aí à disposição. Dani Pires, que é quem é a nossa pessoa aqui de ESG, está aqui no. Ela também é uma apaixonada pelo tema, e acho que essa figura assim, na empresa é muito importante. Beleza. Porque, complementando, assim, para as marcas que patrocinam, Uhum. e isso é uma coisa que mudou muito. Então, todas as apresentações que eu vou fazer em alguma marca, uma empresa até, às vezes multinacional, eles querem saber como é que você está atuando em relação a ESG. Eles querem saber, que eles querem vincular as marcas dele a empresas que estejam tratando esse tema com a relevância que ele merece. Então, já está aí, estamos colocando à disposição. Parabéns. Eu estou estudando esse tema em algumas disciplinas da faculdade, porque hoje a gente estuda, inclusive o semestre passado da IAUFBA foi justamente sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Todas as disciplinas tinham obrigatoriamente que trazer esse tema dentro delas, de alguma forma. Então, é algo que a gente, dentro do ambiente acadêmico, já é bem impressionado para aprender e desenvolver. E eu tenho super interesse, sim, de ir participar. Eu vou entrar em contato para a gente marcar. Obrigada. E pode saber assim que é um grande mercado, viu? Porque quando a gente começou a executar o projeto, a gente foi buscar pessoas no mercado para trabalhar com isso, a gente vê que o que existe é muito voltado apenas para a parte ambiental, e normalmente são pessoas que vêm da área ou da área ambiental, né? As pessoas voltadas para esse mesmo olhar para a gestão. Lu, tire do mute aí, fui eu que tirei, eu que botei, desculpa. Eu fui mutar a outra Lu, mutei você. Vai lá.
Mas acho que só para dizer assim, que é um mercado muito grande, então quem quiser enveredar aí por esse tema, e é um mercado de trabalho muito amplo, e por enquanto, pelo menos na Bahia, tem muitos poucos profissionais. Eu vou fazer a última pergunta aqui, como a gente já está com o tempo um pouco avançado, mas veio uma última pergunta aqui bem relevante no chat. Lu, você tirou o áudio. Lu, da IA, quer falar? Você quer fazer uma pergunta? Eu queria rapidinho fazer uma Faz, pergunta. vai, manda aí. Primeiro, agradecer aqui a minha xará, Luciana. Foi incrível escutá-la, né, do Camarote de Salvador, que a gente escuta tanto e, de repente, a gente vê os bastidores. Eu não trabalho com eventos, trabalho no mercado financeiro, então, para mim, é uma realidade completamente diferente. Foi bem legal conhecer. Te agradecer por estar aqui, por ter aprendido tanto. E a minha pergunta está relacionada com um tema que acho que foi se eu não me engano, o Hélio que colocou aqui agora no chat, que eu estava pensando, nossa, a Luciana passa uma calma na apresentação, né? Assim, ela parece uma pessoa muito calma. E como que ela lida com esse... Assim, para mim, falar em eventos é falar um pouco assim de caos, coisas que a gente não está prevendo, elas acontecem. Como que é isso? Assim, você é realmente uma pessoa calma ou não? Assim, como é que você lida com essa questão talvez dos imprevistos que acontecem muito com quem trabalha com evento? Hélio está aqui, Hélio é nosso chefe, né? Nosso líder lá dos acessos de portaria, então muitas das questões vão diretamente para ele. Quando eu fui trabalhar em entretenimento, tinha uma coisa assim que me chamava muita atenção em evento, que era que eu sentia sempre que tinha uma certa histeria. E eu sentia aquela agitação, as pessoas meio histéricas, né? Como se fosse... Parecia que tinha que ser assim para trabalhar com evento. E eu estava observando isso, falando assim, gente, mas para que isso, né? E foi uma coisa que eu trouxe muito para a Prima, assim, não tem negócio de... Não tem que ter histeria. Então, a gente tem que ter... Obviamente, os imprevistos acontecem, como eu falei, por mais planejado que você esteja, acontecem coisas durante os dias, as noites, né, que você tem que resolver. Eu acho assim, você tem que ter pessoas preparadas, né, os líderes dos processos, inclusive das áreas fundamentais lá no evento, tem que ser pessoas muito preparadas e que ali eles têm um nível de autonomia. Né? Não adianta eu achar que eu vou querer resolver todas as situações do evento. Então, acho que assim, a gente vai tendo a maturidade de separar o que é importante do que não é tanto, do que é que você precisa intervir, o que você tem que dar, o que tem que delegar mesmo, e respeitar a decisão daquela pessoa. E aí eu falei lá em algum momento da questão do bom senso, muitas vezes, muitas decisões são relacionadas àquele ao bom senso mesmo. Né? E no dia seguinte você faz uma checagem, o que é que aconteceu na noite anterior, o que é que você pode melhorar. Mas, assim, eu acho que eu sou um pouco calma, realmente, né? Mas, às vezes, tem um furacão aqui dentro, mas eu acho que durante o evento é um pouco isso, confiar em quem você escolheu para estar liderando aquele processo, né? Entender que você está lidando com muitas pessoas, nem tudo, eu sou calma, mas, ao mesmo tempo, eu sou super perfeccionista e controladora. Isso, para quem trabalha com evento, é bem difícil. Mas eu acho que é confiar, é procurar corrigir rapidamente os erros no dia seguinte, né? E eu acho que durante o evento é como se fosse uma orquestra. Eu acho que eu tento intervir lá no evento o mínimo possível. Eu respeito muito as hierarquias lá dentro do evento. Porque senão vira uma confusão, todo mundo dando ordem para todo mundo, imagina. Então, eu acho que é isso mesmo, é você trabalhar no treinamento, sabe? Tá treinando as pessoas que vão estar ali, passando o que é importante, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, inspirando, né? A gente, por exemplo, esse último ano, um dos efeitos da pandemia, muitos produtores de eventos foram trabalhar com outras coisas. Então, eu sei lá, eu vou chutar, mas eu diria que pelo menos 80% do nosso quadro de mão de obra terceirizada era novo. Então, a gente investiu muito tempo em treinando essas pessoas, inspirando mesmo, falando da importância do servir, do nosso cuidado com o produto, falando. E aí, na hora,
deixar aquele espetáculo acontecer, né? Respirar fundo, saber separar o que é importante, o que às vezes é uma situação de risco, do que não é, né? E rezar, e rezar. Muito legal. Aí, Lu, só que já como tinha uma pergunta na fila, a gente já passou um pouquinho do horário, realmente vai ser essa última, tá? E aí depois a gente finaliza. Eu botei algumas vezes aqui no chat o link do questionário, então isso é muito importante para a gente, pessoal da Conecta, a gente avaliar como foi, pensar nos próximos, então, se vocês puderem, essa pesquisa é bem, bem rapidinha. E aí a última pergunta, Lu, tem aqui perguntando sobre... Peraí, eu vou voltar um pouquinho mais. Foi uma pergunta sobre a relação entre as marcas e o camarote. Então, a pergunta do Miguel, ele não especificou muito, até se o Miguel quiser falar, mas eu entendo, assim, de patrocinadores. Isso é até uma dúvida minha também, como é que funciona essa parte de cota, quem que vocês já acionam, são empresas e marcas que já trabalharam com vocês antes, né? Como é que funciona um pouco essa parte aí? Vi a pergunta dele, né? Relacionamento, até se o Miguel quiser falar. E aí, vem a minha dúvida aí, complementando dessa parte de patrocínio. Eu vou juntar aqui, acho que eu vi uma pergunta, que tem uma pergunta bem bacana aqui, que acho que eu vou tentar juntar, a do Miguel e essa daqui, que é sobre a comunicação do camarote, como é que isso se funde com cenografia, com... Ótima, Pronto, vamos né? atender essas duas, ótimo. Então, a gente tem... o Camarote Salvador, ele é um evento 100% proprietário, então tudo é feito aqui dentro de casa, do marketing, a parte de vendas, a produção, enfim. Então, eu diria que essa concepção, essa criação desse conceito, ele realmente começa através de um briefing interno, que primeiro vai para a nossa agência de comunicação. Então, ela cria um conceito, digamos assim, que a gente vai trabalhar, não apenas, muitas vezes, refletindo no slogan, mas no grafismo, em cores, né? E a gente faz essa concepção. A partir daí, a gente tem um diretor criativo que trabalha com a gente assim, para fazer a parte toda de criação da cenografia, dos palcos. E a gente junta essas duas peças, né? A agência de comunicação com o nosso diretor criativo, para ir costurando tudo isso que vai, no final, gerar essa experiência para o cliente. Em relação às marcas, nossa área de captação também é interna, a gente faz nossa captação. Temos patrocinadores de muitos anos, tá? Já. No 2023 foi um ano recorde assim, de marcas, teve 29 marcas presentes, inclusive até o próprio TikTok, foi no carnaval que ele fez no Brasil. Com as marcas, a gente percebe assim, que vai muito da estratégia que ele está tendo para aquele momento, né? A gente tenta ao máximo fazer com que a linguagem de ativação que ele vai usar no evento esteja muito casado com a própria linguagem do evento, nem sempre eles conseguem, né? Seria o mundo ideal, mas pelo menos assim, acho que a gente tem avançado muito no sentido de as marcas que são mais relevantes em termos de espaço lá dentro, a gente conseguir juntar e dar essa linguagem. Tá? Mas vai muito assim do que a marca, qual é a estratégia que ela está trabalhando naquele momento. Se eu respondi, se não tiver respondido, Sim. também estou lá. Eu tenho uma lista aqui, mas depois eu vou falar com você, porque eu estou super curiosa ainda. Mas muito obrigada, Luciana, por ter aceitado o convite, pelo conteúdo também que você nos passou aqui nessa 1h20. Acho que agregou a todos que estão aqui presente. Então, a Conecta aí está de portas abertas para novas parcerias, novos momentos. Então, muito obrigada por ter aceitado e por tudo que você passou aqui para a gente hoje nessa noite. E fica de aprendizado aqui para os eventos da Conecta também, muita coisa que a gente vai absorver para fazer cada vez melhor. Obrigada a vocês aí pelo espaço, né? Espero ter contribuído e também me coloco aí à disposição.
né? Acho que eu deixei até meu arroba aí do LinkedIn, do Instagram, podem me chamar por lá e a gente vai trocando, enfim. Estou super à disposição. Obrigada, gente, pela dedicação aí do tempo de vocês. E obrigada, Poli, obrigada a minha Xará e Luciana também pelo convite. Pessoal, boa noite a todos. Até o próximo evento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Luciana. Boa Foi um noite. prazer. Tchau, tchau. Tchau.